Graça e a paz de Cristo. Hoje, ao iniciar essa live, estou começando, no horário de 8 horas em ponto, de 20 horas mesmo, gravado. E aí começando nesse horário, então estou aqui aguardando a chegada de algum ouvinte, E aí eu devo esperar até no máximo 20 horas e 5 minutos. Hoje, aprove Deus a gente conseguir começar no horário exato. Louvo ao Senhor por conta disso. Então, vou aguardar mais um pouco para a gente poder começar com uma oração. Vou aguardar mais um tempo. Então, lembrando que o nosso projeto aqui é justamente de explicar, aplicar, ler a palavra do Senhor. Esse é o nosso objetivo. E assim, divulgando esses vídeos, podemos assim estar trazendo a mensagem de Deus a quanto nós pudermos dentro das redes sociais. Então, nesse caso, esse vídeo, estará disponível no Instagram e também está sendo transmitido agora simultaneamente também pelo Facebook. E mais tarde será enviado para YouTube no nosso canal Pregador Fiel de Cristo. A paz de Cristo Jesus na vida de nossos irmãos Rodolfo e Karen. Sejam mais uma vez bem-vindos à live. Deus os abençoe. Então, vou estar iniciando mais uma live nessa noite com uma oração ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença nessa noite, que possamos, através da Tua palavra, aprendermos de Ti, aprendermos contigo e aprendermos acerca de Ti. Faz uma grande obra na nossa vida, Senhor. E principalmente o que nós proclamamos aqui é a simplicidade do Teu Evangelho. Nós proclamamos aqui a Tua virtude, a Tua graça. Proclamamos aqui, Senhor, acima de tudo, a integridade no anúncio dessa mensagem, a integridade na pregação. Porque convém que nós sejamos verdadeiros despenseiros de Cristo, assim como o Teu servo, Senhor, apóstolo Paulo, falou na Tua palavra. Que sejamos apenas aqueles que buscam a Tua glória e não a nossa própria glória, e não o nosso próprio motivo de louvor a nós mesmos. Então, abençoa a vida de cada um que alcançar, que ouvir, que conseguir assimilar essa mensagem para a Tua glória, Senhor. Faz a Tua obra nessa noite. É o que Te louvamos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vinda também, irmã Magali. Deus abençoe. Então vamos aqui para o texto proposto dessa noite, que é Livro de Jó, capítulo de número 6, em que estaremos fazendo a exposição dessa noite. Jó, capítulo 6, que diz assim. Jó, capítulo 6, diz assim. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança, se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento monteiro junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal, que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor que ele não poupa. Porque eu não tenho negado as palavras do santo,
Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. Sou como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos. Sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temar procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado em chegando ali e confundem-se. Assim também vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. Acaso disse eu, dai-me um presente, ou oferecei-me o suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor, ou redimi-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas! Mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançareis sorte, e especulareis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha casa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Pois bem, essa é a resposta de Jó aos dois argumentos de Elifaz que nós vimos nas últimas exposições. No caso, a exposição do capítulo 4 e do capítulo 5. E a gente pode perceber o seguinte, que na primeira, ele vai exaltar o caráter justo de Deus. Isso tudo no capítulo 4. No capítulo 5, ele vai dizer lá que ele vai mostrar a Jó que se ele tivesse buscado a Deus, nada do que tinha acontecido com ele teria acontecido, ou seja, não teria acontecido nada. E por outro lado, ele demonstrou, acima de tudo, também uma falta de sensibilidade para com as perdas de Jó. Então, o que a gente percebe aqui. E aí é nesse momento que Jó resolve respondê-lo. Mas quando ele responde reconhecendo humildemente o seu lugar. E quando a gente fala humildemente, é no sentido de reconhecer a posição dele. A posição de uma pessoa que teve a consciência limpa de ter pecado, não é? Porque ele pecou, todos nós pecamos, mas no sentido dele reconhecer que todo pecado que ele cometia, ele antes de tudo confessava e abandonava diante de Deus. Então ele reconheceu que ele não tinha pecado para isso, já que os pecados que ele precisava confessar, ele já tinha confessado ao Senhor. E uma outra coisa importante, de que ele saberia que de fato, na realidade, o que ele estava aguardando não eram mais os próprios recursos dele para ele conseguir sair do estado de sofrimento dele. Ele já estava vendo que só Deus, o próprio Deus, poderia socorrê-lo. E aí, nesse sentido, Jó teve uma atitude humilde. Diante de tudo isso, ele teve uma atitude humilde ao responder a Elifaz. E aí a gente tem que se lembrar sempre, né, que em tudo que ele fala, em tudo que Jó falou, não é, do início ao fim, de tudo que ele falou, a gente tem que se lembrar, né, que tudo ele relacionou à realidade do que ele estava vendo ali. Tá? A gente vai ver mais à frente aí que as respostas dele são respostas específicas para o que ele estava vivendo ali, antes de tudo. Então, essa noite eu quero falar justamente acerca desse tema, uma atitude humilde. E o que podemos extrair disso para as nossas vidas? O que podemos trazer para a nossa vida essa questão de uma atitude humilde? Primeiro de tudo, a atitude humilde é aquela que reconhece que seu sofrimento
só pode ser compreendido por Deus. Primeiro, se você puder anotar, é aquela que reconhece que seu sofrimento só pode ser compreendido por Deus. Vamos ver aqui os primeiros 7 versículos. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato se pesasse contra ela numa balança, se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Jó reconhece que de tudo que ele falou, e aí no caso no capítulo 3, ele falou por causa do peso da angústia que o afligia. Ele chegava e mostrava essa questão. Ele chegou e mostrou que a insensatez dele, ou seja, o precipitar-se nas palavras, foi resultado da grande angústia que ele estava sentindo. O versículo 4 vai dizer: porque as flechas do poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sofre o veneno delas, e os terrores de Deus se arregimentaram contra mim. Jó acaba reconhecendo que, na realidade, o autor de todas essas coisas, em última análise, seria o próprio Deus, porque Jó não estava preocupado em falar em causas secundárias, mas estava falando na causa principal. Ou seja, o que acontece? Ele não deu cartaz a criaturas para aquilo que estava acontecendo na sua vida. Ele reconhece que o que acontece? Que, antes de tudo, a vida dele estava nas mãos de Deus. Então ele não deu cartaz a Satanás para nada. É fundamental isso, a gente entender que só Deus poderia compreender o sofrimento dele de fato. E aí vemos, versículo 5, zurrará o jumento montei junto à relva? E aí a pergunta, ou mugirá o boi junto à sua forragem? E aí vem, comer-se-á sem sal o que é insípido? É bem significativo isso, né? E aí, outra pergunta, ou haverá sabor na clara do ovo? Então a gente percebe aqui que ele usa essas comparações nessa forma poética para dizer que não. É o que é chamado de pergunta retórica, né? E aí ele diz, aquilo que a minha alma recusava tocar, aí ele reconhecendo de tudo aquilo que ele temia antes, né? Isso é agora a minha comida repugnante. Ou seja, agora ele sofre. E aí, nesse sentido, ele só sabe que só Deus mesmo para fazer algo na vida dele. E aí o que a gente pode ver, né? Que Jó mostra que o peso do sofrimento traz imprudência. E aí qual é o remédio, não é, para a imprudência? Aí podemos ver isso em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, o que mais pesa em relação como remédio para evitarmos a imprudência e as palavras precipitadas é aquilo que Tiago vai dizer. Tiago 1, versículo 19, que diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quer dizer, muitas vezes, por causa das situações que estamos vivendo no nosso dia a dia, e o dia a dia por causa da tecnologia, por causa das pressões de cumprimentos de prazo nos nossos respectivos trabalhos e tantas outras coisas, fazem com que muitas vezes as decisões mais importantes da nossa vida venhamos a tomá-las de maneira precipitada. Precisamos, antes de tudo, aquietar o nosso coração e ouvir a voz de Deus. E como ouvimos a voz de Deus? Ouvimos através da oração. Em segundo lugar, como ouvimos essa voz de Deus? Através de um estudo consciencioso e de uma interiorização, ou seja, interiorizar dentro do nosso coração o que a palavra de Deus nos diz. Porque decisões que devemos tomar, elas têm a ver com o quê? Com os princípios da palavra de Deus. E quais são os princípios? De tudo que venhamos a receber, de tudo que venhamos a fazer, o nome de Deus seja exaltado. E não o nosso próprio nome, ou não a nossa própria vontade em si, mas em si que aquilo que a gente receber de uma boa decisão, as pessoas venham reconhecer que Cristo está conosco. Isto é que é o mais importante que podemos verificar aí. Então, a melhor coisa é essa. Mas para chegarmos a esse patamar, é preciso estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aqui no Instagram chegou o nosso amigo aqui, né? O Duó. Deus abençoe.
Tá bom, Dó? Mandei aqui o alô aqui, tá? Então, o que a gente pode perceber então? Reconhecer que só Deus pode compreender os nossos problemas começa por aí, passando pela edificação, passando por queremos ouvir a voz de Deus. E aí a gente pode entender que só a misericórdia de Deus pode aliviar a dor. Só a misericórdia de Deus pode aliviar a nossa dor. Um exemplo que a gente pode pegar no Antigo Testamento foi o problema que Davi passou ao recensear o povo e Deus colocou diante dele algumas opções de castigo sobre a vida dele e sobre a vida do povo. E o que acontece? Ele diz, o que prefere, cair nas mãos dos seus inimigos ou cair nas mãos do Senhor? E aí, nesse sentido, 1 Crônicas, capítulo 21, versículos de número 13, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo de número 13, Davi ele vai falar de maneira categórica. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo de número 13, que vai dizer o seguinte, 21, 13. Vai dizer assim, né? 21, 13. Primeiro Crônicas, né? Eu estou aqui em segundo Crônicas, primeiro Crônicas, 21, 13. Pronto, agora sim. Então disse Davi a Gade, ou seja, o profeta, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então, quer dizer, já verificamos assim que Davi ele clamou pelo quê? Pela misericórdia de Deus, que a gente vai verificar aqui mais à frente a natureza dessa misericórdia. Então, a gente pode ver isso. E em terceiro, só Deus pode, de fato, compreender os nossos sofrimentos, compreender a nossa dificuldade, e aí a gente pode ver aqui, Mateus capítulo 6, versículo de número 6, já trazendo para a realidade do Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Mateus 6, versículo de número 6, que vai mostrar uma coisa muito interessante, que é o caminho de quê? De que só Deus nos ouve. E aí é o caminho de nos resguardarmos e deixarmos que Deus venha nos visitar no secreto. Diz aqui, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O que isso significa? Não é para todo amigo, companheiro ou colega que a gente vai contar os nossos problemas, porque muitas vezes a nossa angústia é tão grande que nem todos têm maturidade suficiente para apenas ouvir. Mas o Deus que é todo-poderoso, maravilhoso e glorioso, esse ouve. Esse ouve e podemos dizer de fato para ele o que está se passando no nosso coração, como eu tenho dito aqui sempre. Ele de fato vai ouvir, de fato vai entender, de fato vai compreender, vai nos visitar, vai trazer o seu refrigério. E como diz Salmo 23, refrigera a minha alma. E o que é refrigerar a alma? Renovar a nossa alma, renovar a nossa alegria, renovar a nossa esperança, retirar todo o peso, toda a carga, como Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, é fundamental isso. Só Deus compreende. Só Deus compreende de fato o que é a natureza do sofrimento. Porque por mais que conversemos com alguém, é bom, seja do que for, é muito bom conversar, mas quem de fato vai nos visitar, vai nos trazer a solução, vai nos trazer a resposta verdadeira, é Deus. Por quê? Ele nos conhece por dentro e por fora. Conhece nosso corpo, conhece a nossa alma, conhece nossos sentimentos, conhece nossa vontade, conhece o nosso intelecto, toda a nossa forma de pensar, Deus conhece. Muito mais do que qualquer um.
Agora, claro, é bom que encontremos pessoas maduras para que orem conosco. Mas primeiro que a gente quem tem que buscar é Deus, depois os outros. Sempre Deus. Porque aí Deus vai fazer todo aquele trabalho dentro de nós, para que saibamos falar, para que saibamos desabafar, para que saibamos de fato o que é experimentar a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, até aqui, alguma dúvida? Até aqui algum comentário? Até aqui alguma contribuição? Né? Estou aguardando aqui. Até aqui algum comentário, alguma contribuição? Podem digitar aqui, seja no Instagram, seja no Facebook. Irmãos Rodolfo e Karen, quiserem contribuir com alguma fala, com alguma coisa, com alguma pergunta, quiserem contribuir, podem escrever aí. Irmã Magali, fique à vontade. Se quiser escrever também, pode escrever alguma contribuição também, para a glória de Deus, tá? Estamos aqui para isso, para ajudar. Ok, então. Então, até aqui, tudo muito bem explicado. Então, irmãos Rodolfo e Karen falando aqui, nenhuma dúvida, pastor, tudo muito bem explicado. Ok. Então, o que a gente percebe? Uma atitude humilde, né? Opa, seja bem-vinda, dona Elisângela, Deus abençoe. Isso aqui é uma live de palavra de Deus. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Ok, irmã Magali, Deus abençoe. Então vamos para a segunda parte. A segunda parte aqui da nossa live é a seguinte. Diz aqui, uma atitude humilde. Então, essa segunda parte é a seguinte. Além de ser aquela que reconhece que o seu sofrimento só pode ser compreendido por Deus, também é aquela que entende que seu socorro só vem do Senhor. É aquela que entende que o seu socorro, aquele que sofre, só entende que seu socorro só vem do Senhor. Então vamos lá, versículos 8 ao 13. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e saltaria de contente na minha dor que ele não poupa. Opa, vamos voltar aqui, né? Vou repetir mais uma vez que aqui no Instagram houve uma pausa, né? Quem me dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do Senhor. Quer dizer, nesse sentido, Jó estava permitindo que Deus, para acabar com todo o sofrimento dele, Deus o recolhesse para si, ou seja, que Jó viesse a morrer. Então, isso aqui mais chama atenção aqui. O que chama mais atenção é isso. Ele sabe que no final das contas, a resposta para tudo vem de Deus. E aí podemos ver aqui, por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Ele está falando aqui da natureza de todo ser humano. Acaso a minha força é a força da pedra? Então ele está falando aqui da durabilidade da pedra, né? Ou é de bronze a minha carne? Ele falando aqui que um dos metais mais trabalhados, né, em sua época, né? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Então quer dizer, o socorro dele, ele sabia muito bem que não poderia vir dele, porque não tinha mais recurso nenhum, então só o único recurso só podia vir de Deus mesmo. É como diz o Salmo 121, a gente vai ver aí. Então, o que a gente pode ver aqui? Que é o seguinte, que primeiro, socorro é consolo. O socorro é o consolo de Deus. Nós podemos ver isso no Salmo 119, versículo 50. Salmo 119, versículo 50. Salmo 119, versículo 50, que vai dizer o seguinte. Salmo 119, versículo 50, que diz assim:
o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. De novo, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, isso aqui é o mais importante, é o mais fundamental, pois o socorro é consolo. A gente pode perceber aqui. Então, quer dizer, a palavra que é usada aqui, né, para consolo é justamente a palavra no hebraico, nehamá. Nehamá, né, é a palavra que se encontra especificamente aqui no livro de Jó e também no Salmo 119, 50. Então, a expressão é muito bem específica dentro da Bíblia no Antigo Testamento, é muito específica, ou seja, um consolo efetivo de Deus, nehamá. E aí podemos ver que só Deus pode socorrer, não é? Que vem da raiz hebraica Ezer. O que é Ezer? Esse socorro. Esse socorro significa auxílio, ajuda, aquele que está ao lado. E aí, nesse sentido, só há dois seres que a gente pode perceber na Escritura de que usam constantemente essa expressão Ezer, que no caso é Deus, o Criador de todas as coisas, ele é o Ezer, e a mulher, porque ela foi criada para ser auxiliadora do homem. Então a mulher, ela, por natureza, ela tem algo da natureza de Deus. E o que é justamente a capacidade de socorrer, a capacidade de ajudar. Faz parte da natureza da mulher. Mas mais ainda do que uma mulher, mais fiel é Deus em ajudar e em auxiliar. E aí podemos ver isso, Salmo 121, versículos 1 e 2, que diz de maneira bem clara, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quer dizer, o socorro de Deus é efetivo. É efetivo nesse sentido. Então, o que chama mais atenção aqui nesses versículos é justamente isso. A capacidade de Deus socorrer e a capacidade de Deus de quê? De consolar nos momentos tristes. De fato, só Ele quem consola. E isso a gente pode dizer de uma maneira muito interessante, é que no momento de maior angústia, é quando na angústia nós podemos dizer: Senhor, em tudo te dou graças. Te dou graças pela prova, te dou graças pelo emprego, te dou graças pela enfermidade, te dou graças por tudo, porque no final de todas as coisas eu sei que tu tens um tesouro guardado para mim, um tesouro na pátria celestial, o tesouro da Nova Jerusalém, e de que tudo o que estou passando aqui nesse momento, de tudo que nós estamos passando aqui nesse momento, é tudo passageiro. E o que há de mais importante é que temos na eternidade um tesouro indestrutível, um tesouro que não apodrecerá, não se corromperá, mas antes de tudo, o nosso tesouro, o nosso bom presente, a nossa boa bênção é o nosso galardão nos céus. E esse galardão é algo que sempre devemos estar dando graças. Porque se antes éramos chamados condenados, hoje nós somos co-herdeiros em Cristo das mansões celestiais. Somos co-herdeiros em Cristo das maravilhas de Deus. E aí podemos ver aqui que Deus é consolo, que Deus é ajuda, que Deus ele designou em Cristo o seu Espírito justamente para nos consolar e nos ajudar. João capítulo 14, versículo 17. Olha o que vai dizer. João 14, versículo 17. João 14, versículo 17. João 14 vai dizer assim, João 14, 17. Vai dizer assim: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. Então, isso é maravilhoso. Por quê? Porque esse Espírito da verdade, quem é?
Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, a fim de que ele esteja para sempre convosco. Então, nesse sentido, nós não podemos dizer que o Espírito Santo se ausentará em qualquer momento. Só ele é quem tem a capacidade de converter pessoas. Só ele quem tem a capacidade de mudar vidas. E como alguém poderá mudar de vida, como alguém poderá experimentar a graça de Deus, experimentar o poder de Deus, se não experimentou o novo nascimento que o Espírito Santo produz? É para pensarmos, né? Então, na realidade, é essa. Só é possível mudança de vida quando o Espírito Santo faz a obra. E via de regra, como ele faz? Ele faz quando é anunciada a palavra de Deus, quando é pregada de maneira clara, de maneira fiel, de maneira direta, de maneira objetiva a palavra de Deus, quando ela é pregada de fato. Porque na realidade, cânticos, palestras, músicas, teatro, essas coisas todas são apenas recursos. Mas a palavra de Deus pregada e ensinada, ela é quem vai despertar a fé no indivíduo. Por quê? Porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, ou seja, palavra pregada, palavra ensinada. Não é como se pode dizer assim, tudo é palavra de Deus, o cântico é palavra de Deus, o teatro é palavra de Deus, a coreografia é palavra de Deus. Não, palavra de Deus é o quê? É a Bíblia Sagrada, sim, mas palavra de Deus principalmente é o quê? Pregação dela, exposição dela, explicação dela, aplicação dela, desafio para a resposta dela. Então, nós podemos ter essa certeza. Então, que através da palavra, nós recebemos o Consolador, ou seja, o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Recebemos o auxílio e o socorro de Deus para as nossas angústias, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E por isso nós devemos encorajarmos uns aos outros em nos mantermos fiéis a essa palavra. Nos mantemos assim, encorajados, consolando uns aos outros através da palavra. E assim, Deus vai operando em nós, Deus vai trabalhando em nós, Deus vai nos santificando, Deus vai trabalhando no nosso coração, vai trabalhando na nossa alma, no nosso entendimento, na nossa vontade, nas nossas emoções. Porque é isso que mais precisamos. Porque, pensa bem, se nós não colocarmos diante do Senhor aquilo que de fato estamos pensando, se nós não colocarmos diante do Senhor aquilo que de fato estamos sentindo, estamos perdidos, essa é a realidade. E só podemos experimentar de fato a paz que Ele nos concedeu, o shalom que Ele nos concedeu, não é? Quando de fato colocamos diante dele tudo isso e quando deixamos uns aos outros sermos consolados pela palavra. Porque o Espírito Santo, via de regra, ele trabalha de maneira segura através da pregação, do ensino fiel da sua palavra. Isso é o mais importante. E com isso, podemos exercitar com muito mais fluidez as nossas orações. E as nossas orações se tornam mais naturais. As nossas orações se tornam mais íntimas com Deus. Se tornam muito mais, vamos dizer assim, muito mais nesse sentido. Eu não vou dizer melhores, mas eu vou dizer orações com mais fé, com mais fervor, com mais objetivo. E aí, de fato, experimentamos a paz de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, aqui, mais algum comentário? Alguém aqui com alguma dúvida nessa parte? Algum comentário, alguma contribuição? Irmãos Rodolfo e Karen, irmã Magali, tem alguma contribuição acerca disso? Acerca da palavra de Deus nesse sentido? Ou seja bem-vindo, irmão Paulo César. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe. E aí, como sempre, nessa live estaremos fazendo
a oração pelas famílias aqui representadas, tá bom? Em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz, orai sem cessar. Essa é a nossa direção. Então, alguém quer fazer uma contribuição nessa parte? Algum comentário, alguma dúvida? Ótimo, em nome de Jesus. Que dessa vez eu estou proposto a trazer ponto por ponto, tá? Tudo aquilo que a gente está trazendo aqui. Obrigado também pelo retorno, irmã Magali, Deus abençoe. Deus abençoe também o irmão Paulo César aqui também no Instagram, tá bom? Então vamos prosseguindo. Uma atitude humilde, primeiro, é aquela que reconhece que seu sofrimento só pode ser compreendido por Deus. Essa é a primeira. A segunda é aquela que entende que seu socorro só vem do Senhor. E agora vamos à terceira. É aquela que reconhece que precisa do auxílio do próximo. É aquela que reconhece que precisa do auxílio do próximo. É de fato. A humildade, ela nos ensina a fugirmos, não é? A fugirmos, antes de tudo, da soberba, da autossuficiência e de tantas outras coisas que nos impedem de crescer dentro da palavra de Deus. Então, nesse sentido, a gente precisa um do outro. Por isso que estamos aqui. Estamos aqui porque precisamos uns dos outros. A palavra tem que ser anunciada e precisamos, através de Cristo, manter essa unidade, seja de uma forma ou de outra, seja distante, seja próximo, seja do que for, mas precisamos uns dos outros. E aí o que a gente pode ver aqui? Vamos ver isso em Jó, capítulo 6, a partir do versículo 14. Jó 6, versículo 14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale. Turvada com o gelo, com a neve, que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Aqui Jó está levando em consideração aqui que, na realidade, os amigos não estão consolando ele de fato, mas antes ele pede de fato a compaixão, a misericórdia, ele pede um amor, uma atitude de amor para com ele, né? Muito maior. E aí ele fala aqui que a ajuda deles é como a neve que cai e quando bate o sol vai embora, como uma torrente de água, que é uma torrente de água temporária. Isso é muito comum no semiárido e no deserto, você tem os chamados rios temporários. Não é? E Jó está falando disso aqui. E aí vem, desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram. Aqui chama bastante atenção que essa resposta que Jó está dando diretamente a Elifaz, já que Elifaz é o temanita, e aqui ele fala justamente das caravanas de Temá e fala também dos viajantes de Sabá, já que haviam rotas ali, já haviam rotas comerciais ali, no local onde Jó estava. Então, quer dizer, a gente pode perceber que Jó não estava em Canaã. Isso era certo. E nem israelita também ele era. É o que se percebe. Então, ali parece muito mais ali que seria rotas entre a África, porque você fala de Sabá. Sabá o que? Seria, no caso, uma daquelas regiões do que hoje a gente conhece como Etiópia na África. E temos ali Temá, que com certeza seria caminho para o Oriente Médio, para ser mais exato, nas Arábias. É o que a gente percebe, que leva à Península Arábica, ou seja, nas Arábias. Então, ali é o que é mais interessante. No meio de todas aquelas caravanas, né, aquelas caravanas que estavam ali fazendo comércio, elas precisavam, acima de tudo, de quê? De água. Elas precisavam de água. E ali, Jó, ele estava precisando de um consolo, ele estava precisando do quê? Do auxílio do próximo ali de fato e de verdade, da compaixão do próximo. E ali estava sendo como a falta de água no meio de uma caravana. E quantas vezes precisamos, às vezes, apenas de uma palavra, apenas de que alguém diga, estou orando por você. Né? E aí nós é que precisamos fazer isso. Apesar de nós estarmos sofrendo, seja do que for, né?
seja qual for a angústia que estejamos sofrendo, nós somos chamados por Deus para sermos instrumentos de compaixão, instrumentos de misericórdia. Porque quando semeamos, nós colhemos. Quanto mais semeamos misericórdia, com certeza nós colheremos compaixão. Nós colheremos acolhimento. Mas aí o que há de mais importante para lembrar, quando semeamos, não esperemos que aqueles para quem exercemos essa misericórdia ou aqueles a quem ajudamos, esses virão nos retribuir. Quem retribuirá é o Senhor. Como? Lá é levantada a pergunta. Como? Né? Aí tem a pergunta, né? O ponto de interrogação. Como? Será através de quem? Através de pessoas que a gente nem imagina, que muitas vezes até nem conhece. Essas serão instrumento do Senhor para a semeadura que nós semeamos. Ou seja, aquela misericórdia que a gente semeou, que será acolhida com compaixão, não será por aqueles que nós exercemos, mas será muitas vezes por aqueles que nem conhecemos. Lembre-se disso. Deus, Ele sempre tem a sua forma de trabalhar. Sejamos submissos a Ele antes de tudo. Então vamos lá. O auxílio, no caso, é mostrado na compaixão, né? Que é demonstrada aqui. Né? Quem nos ensina isso é a Epístola de Judas, acerca dessa misericórdia, dessa compaixão. Né? Então, Epístola de Judas, não é? Versículo 22, já que Judas é um capítulo só, né? Então, Judas, versículo 22. Ou seja, é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Judas 22, que vai dizer assim: E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Quer dizer, primeira coisa é exercermos misericórdia sobre aqueles que estão fracos na fé, sobre aqueles que têm dúvidas de que são salvos, sobre aqueles que têm dúvidas de que tudo que está fazendo redundará em bênção, de que tudo que está fazendo resultará em Deus visitar, em Deus fazer o que é preciso ser feito. E aí, nesse sentido, nós nos consolamos uns aos outros, porque de uma forma ou de outra, Deus tem seus caminhos. Nós não sabemos quais são os caminhos de Deus, mas Deus, Ele sabe na hora certa qual é a hora certa de agir. Deus sabe tudo para a glória dEle. Deus sabe de tudo, e isso que é o mais importante. E aí podemos ver uma coisa importante aqui, que o termo utilizado para compaixão é o termo geral conhecido como Hesed. Hesed, em hebraico. E esse termo Hesed é traduzido por várias palavras. É traduzido por bondade, benevolência, compaixão, misericórdia, graça. Mas mais principalmente, esse exercer da graça de Deus é justamente para com aqueles que estão em aliança com Ele, para com aqueles que estão em aliança com Deus. E quem está em aliança com Deus? Todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador está em aliança com Deus. Porque quem confirma essa aliança é Cristo Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, quando Ele disse, está consumado. E aí ali, quando arrependemos dos nossos pecados e o recebemos pela fé, é confirmado isso. Agora, é claro que, evidentemente, para que isso aconteça, é primeiro que nasçamos de novo. E como nascemos de novo? Quando a palavra de Deus já toca no nosso coração, nós já nascemos de novo. E aí somos libertos da escravidão do pecado e aí podemos exercer com liberdade o escolher a Cristo. Nós primeiro nascemos de novo para depois escolhermos a Cristo. Deus primeiro nos faz nascer de novo para reconhecermos a Cristo. Ou seja, Deus nos ressuscita da nossa morte, não é? Da nossa morte espiritual, porque antes disso éramos mortos nos nossos delitos e pecados, e morto não tem capacidade para receber a Cristo. Então, então o que acontece? Primeiro nascemos de novo, o Espírito Santo, através da palavra, faz-nos nascer de novo, para depois, assim, podermos exercer arrependimento e fé.
Que coisa maravilhosa. Então, é a pura graça de Deus, ou seja, Hesed, né? Que no grego também pode ser traduzido por eleos ou charis também, né? E aí a gente pode perceber o seguinte, esse termo-chave é demonstrado em Romanos 14, que aí nós somos chamados a demonstrar essa compaixão, essa misericórdia de Deus, somos chamados para isso. E aí podemos ver, isso a gente já viu antes na exposição de Romanos, mas é bom lembrarmos disso, né? Que aí a gente pode ver acerca do irmão que é fraco na fé. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Ou seja, o acolhimento é justamente compadecer-se, porque acolhei significa, antes de tudo, compadecer, ter compaixão. Então, compadecei-vos do que é fraco na fé. É a forma de se entender esse versículo. Ter compaixão. Ter compaixão é justamente isso. Fortalecer ao que está fraco na fé, ao que está angustiado, ao que está triste, ao que está abatido e que muitas vezes até se vê numa situação de que pensa que está sem esperança. Mas a gente tem que se lembrar que a nossa esperança é Cristo. Então não se perde. É uma grande furada quando alguém chega e diz do púlpito: "Ah, a esperança é a última que morre." Não, a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança está viva. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto, é um Deus vivo, fiel e poderoso para realizar infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Tudo para a glória dele. Isso é o que há de mais maravilhoso. E aí esse compadecimento que nós somos chamados a fazer é o que diz lá na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, 25 vai dizer o seguinte. Lucas 10, 25. Vai dizer assim. Lucas 10, 25. Aí diz aqui: "E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta toda a parábola do samaritano, né, do bom samaritano, de como o samaritano ajudou ao seu inimigo, não é? De como o samaritano ajudou o seu inimigo. Jesus conta toda essa parábola. E aí, no final, Jesus faz um desafio a ele. Versículo 36. Qual destes três, ou seja, estava falando do levita, do samaritano e do sacerdote, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Olha aí. Respondeu-lhe o intérprete da lei, ou seja, o escriba, né? O que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu de igual modo. Então Jó, ele estava falando: preciso de alguém que tenha compaixão. E aí Deus nos desafia, que uma atitude humilde é essa, de reconhecer que precisamos uns dos outros. Mas ao mesmo tempo que reconhecemos que precisamos uns dos outros, devemos também nós, em primeiro lugar, poder semear isso e exercer essa misericórdia. A começar em nós. É como diz um cântico antigo, né? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Quer dizer, a gente é que deve ser esse instrumento de compaixão. Semeando, colheremos certamente boa colheita, lembrando de tudo isso, né? Porque, como diz o Salmo, né?
É muito importante isso a gente ter em mente, como diz o Salmo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o choro pode durar uma noite. Então, a gente pode entender isso, que o choro pode durar uma noite. E tudo isso está onde? No Salmo 30. Não é? O Salmo 30, versículo 5, vai dizer isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nós semeamos isso para a glória de Deus. É semeado isso acima de tudo. Então, sabemos então que devemos ser, nessa atitude, devemos reconhecer que precisamos do auxílio do próximo. Precisamos reconhecer isso, que precisamos do auxílio do próximo. Até aqui, alguma dúvida? Alguma contribuição? Pode digitar aqui. Irmão Paulo César aqui no Instagram. Irmã Magali. Irmãos Rodolfo e Karen, alguma contribuição? Podem escrever aqui. Podem dizer alguma coisa aqui. Alguma dúvida? Alguma dúvida acerca dessa parte? Alguma dúvida? Deem aqui o retorno para mim aqui. Alguma dúvida? Podem digitar aqui. Podem digitar. Amém, irmã Magali, ela respondeu aqui sem dúvidas. Ok. Tudo bem explicado. Irmãos Karen e Rodolfo respondendo aqui que tudo está muito bem explicado. Então eu tenho que deixar isso de uma maneira muito clara, Muito clara para todos. É o seguinte, aqui o meio eficaz que Deus utiliza em tudo é justamente isso, a explicação e a aplicação da palavra de Deus. Isso que é o mais importante nisso tudo, tá? Isso que é o mais importante, tá bom? Então, estejamos atentos a isso. Agora vou prosseguir. O próximo ponto aqui mais importante que a gente pode ver aqui, então, será esse. Então, uma atitude humilde é aquela que reconhece que seu sofrimento só pode ser compreendido por Deus. Segundo, é aquela que entende que seu socorro só vem do Senhor. Terceiro, é aquela que reconhece que precisa do auxílio do próximo. E é aquela que se dispõe a aprender de Deus, com Deus e acerca de Deus. É aquela que se dispõe a aprender de Deus, com Deus e acerca de Deus. Então, é importante isso aqui. Então, deixa eu colocar aqui, voltando a Jó, versículo de número 24. Versículo de número 24. Aí vem aqui. Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançareis sorte e especulareis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tomai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tomai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode meu paladar discernir coisas perniciosas? Está aqui a resposta do nosso irmão Paulo César, que não há dúvida. Então tá bom, irmão Paulo. Então, mas qualquer dúvida, pode digitar aí, tá bom? Então vamos entender esses últimos versículos. Ensina-me, Ensina-me, o que a gente pode perceber aqui, que a gente entende aqui de uma maneira bem clara, e aí a gente pode ver que Jó, convida seus amigos a analisarem seu caso de outra forma. Isso é importante, tá? Então aqui, ensinar, ensina-me, está no imperativo. Quer dizer, qual é o verbo que está sendo trabalhado aqui no hebraico? No caso, é o verbo irá.
Verbo irá. E esse verbo irá, ele tem o sentido de apontar, mostrar, ensinar. Principalmente apontar com o dedo uma direção. Então ele fala, dirige-me, por favor, me dê uma direção. É o que Jó está querendo dizer. O ensino aqui é, me dê uma direção. Por favor, eu preciso de uma direção. E aí podemos ver que essa direção só pode vir através de quê? De aprender de Deus, com Deus e acerca de Deus. Antes de chegarmos nisso, eu quero trazer aqui uma coisa muito interessante, que devemos estar atentos. De tudo aquilo que aprendemos acerca da palavra de Deus, isso precisa ser ensinado. E dentre muitas dessas coisas que precisam ser ensinadas, são os fundamentos da fé. E quais são esses fundamentos da fé? O primeiro deles é dizer o seguinte, só a palavra de Deus, só a Escritura. Só a Bíblia Sagrada é nossa regra de fé e prática. Qualquer revelação, qualquer profecia, falo aqui de novo, somente a Escritura é a nossa direção. Somente a Escritura é a nossa direção, a palavra de Deus. Então qualquer profecia, qualquer revelação, qualquer visão, qualquer sonho, se não estiver submetido à palavra de Deus, deve ser rejeitado. Tudo que leva à glória do homem deve ser rejeitada. O que deve ser glorificado é, acima de tudo, o quê? A palavra. Só. Essa é a nossa característica de servos de Deus que servem e que reconheceram o Evangelho de Cristo. Segundo, somente Cristo Jesus. Só Cristo. Só Cristo. Ou seja, só Cristo cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Só Cristo é o nosso mediador. E, infelizmente, muitas igrejas não estão ensinando mais isso, que é só Jesus. Não estão ensinando isso. E muitos, o que acontece, quando entram na igreja, passam pelas águas e não abandonam suas práticas antigas. Um certo pastor deu um testemunho acerca de um novo convertido que não tinha muito tempo de ir à igreja, foi batizado, sua esposa não era crente, permanecia católica, e o que acontece? E aí é que é o definitivo, né? Um irmão foi visitá-lo, e aí no momento em que foi visitá-lo na casa dele, foi almoçar, tudinho ali, a esposa ainda católica, né? A esposa ainda católica. E aí quando a esposa foi lavar os pratos, o que acontece? Esse irmão viu na casa do irmão uma imagem, né? Uma imagem de Maria. Uma imagem da Nossa Senhora Aparecida, viu lá. Na casa desse irmão novo convertido que já tinha passado pelas águas. Isso que é o mais interessante. E aí esse irmão chegou e foi falar com ele à parte, né? Foi falar com ele à parte. Não repreendeu na frente da esposa e nem fez um escarcéu todo. Simplesmente só falou com ele assim, irmão, bem vejo que a sua esposa ainda continua sendo devota de Nossa Senhora. No caso, Aparecida, né? Devota de Nossa Senhora Aparecida. Mas o que aconteceu? Esse irmão novo convertido respondeu para esse irmão convidado. Não, irmão. Quem é devoto de Nossa Senhora Aparecida sou eu mesmo. Sou eu que sou devoto. O irmão se espantou e disse, ué, não te ensinaram que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus? Ora, quando eu fui me batizar, aí respondendo esse irmão não convertido, quando eu fui me batizar, ninguém ensinou nada para mim disso não. Então que eu podia continuar do mesmo jeito. E aí vem aquela história do venha como estás. Só que é aquele detalhe, vinde como estás, mas não voltarás do mesmo jeito. Então o que acontece? Só a Bíblia Sagrada, só Jesus Cristo. Terceiro, só a fé, somente a fé. Somente a fé pode nos justificar, somente a fé pode nos livrar da condenação do pecado. Foi o dom que Deus nos deu para podermos ser salvos, e não boas obras.
As boas obras nós devemos praticar sim, porque queremos ser parecidos com Jesus, mas fazemos isso com uma ação de graças, e não para buscar salvação, e não para buscar perdão de pecados. Ah, eu quero buscar o meu perdão dos meus pecados, dando 10, 20, 30 bolsas de compra, levando todo mundo para o hospital, comprando todos os remédios. Não, 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 isso não salva. Não, 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 isso não traz perdão de pecados. Mudança de vida é o quê? Justificação pela fé. Tomar a posse pela fé. E o outro, somente a graça. Ou seja, só somos salvos pela graça de Deus. Tudo que Jesus realizou, tudo que Jesus conquistou, para nós é pela graça. Somente a graça. Não é boa obra, outra vez eu não falo, não é boa obra, não é merecimento, nós não merecemos nada, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por último, né? Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Somente a glória a Deus. Cada testemunho que nós damos não é para demonstrarmos que somos os super crentes. Se damos um testemunho, quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Não sou eu que devo aparecer, é Jesus Cristo. Acima de tudo, é Jesus Cristo. Tá? Então, é uma questão séria. Vamos ver aqui o comentário dos nossos irmãos Rodolfo e Karen. Infelizmente, com tantas músicas que colocam o homem no centro, pregações direcionadas ao homem, muitos não estão se convertendo, e sim apenas agindo por emoção. De fato, a palavra de Deus é tirada do centro, a pregação em si é tirada do centro, e só se coloca louvor, 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 em que se exalta o homem. E aí não se discipula as pessoas nesses 5 fundamentos. As pessoas não são discipuladas nesses 5 fundamentos. E aí quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, essas pessoas abandonam a fé. Logo na primeira dificuldade. Então devemos ter cuidado com isso. Devemos ter cuidado. Boa a sua contribuição aqui, a contribuição do casal Rodolfo e Karen, sempre lembrando essa questão. Porque isso tudo tem que começar através de nós, e isso tudo deve ser na nossa busca para que a glória de Deus seja colocada em primeiro lugar. Então vamos prosseguir aqui. Então agora, o ensino, né? Vamos lá. Primeira coisa, devemos aprender de Deus. E o que é aprender de Deus? É ouvir a sua voz. Ou seja, obedecê-lo. Ouvir a sua voz. Então, isso é aprender de Deus, é ouvir a sua voz. Deuteronômio 6, versículos 3 ao 5. Deuteronômio 6, versículos 3 ao 5. Tá? Que é o conhecido Shema. Shema Israel. Então, é o Shema Israel, na tradição judaica, no hebraico. Vem aqui, ó. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. Ou seja, está falando aqui da obediência. E muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Opa, temos aqui o nosso irmão Paulo César também, que está dando aqui sua contribuição. As novas doutrinas regidas por homens sem a direção de Deus está levando muitas pessoas ao erro de palavra. De fato, irmão Paulo César, e é justamente isso. Não é qualquer pregação que a gente vai ouvir que vai dizer, é de Deus, né? É de Deus. A gente tem que ter esse discernimento. A gente já tem que separar as coisas, né? Como disse o nosso irmão Paulo César, doutrinas regidas por homens sem direção de Deus, ou seja, sem um correto entendimento da palavra do Senhor. Devemos estar atentos a isso. Então, aprender de Deus é ouvir a Deus, obedecer a Deus, obedecer. E outra, aprender com Deus. Aprender com Deus. O que é isso? Relacionamento pessoal. Um relacionamento pessoal com Deus. Relacionamento pessoal. E esse relacionamento pessoal, nós podemos ver aqui em várias passagens, como Salmo 25, versículo 4.
Salmo 25, versículo 4. Salmo 25, versículo 4, que vai dizer assim, Salmo 25, versículo 4, vai dizer: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Então, aprender com Deus. E aí temos Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. Aprender com Deus, né? Apocalipse 3, versículo 20, que vai falar de quê? De que ele está à porta, né? Então diz aqui, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, certeza do amparo de Deus, certeza da presença de Deus, porque sem ele não podemos fazer absolutamente nada. Então, a gente tem que se lembrar disso. João 12, versículo 26. Outra vez, está falando o quê? De relacionamento. Está falando de intimidade. Então, João 12, versículo 26. Ó, João 12, versículo 26, que vai dizer o seguinte. João 12, versículo 26, que vai dizer assim: Quem ama a sua vida... Mas vamos lá. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. E aí vem: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Ou seja, é o seguimento de Cristo, é segui-lo. E aí temos João 8,12. João 8,12 também vai dizer o seguinte: De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Direção. Ensino é direção. É direção. Então temos aí, ó, outro. Mateus 4, versículos 19 e 20. Mateus 4, versículos 19 e 20, acerca do seguir a Jesus. Seguir é aprender com Deus. E aí diz aqui, ó: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E por último, Lucas 9, versículos 57 e 62, acerca do aprender com Deus. Lucas 9, versículos 57 ao 62. Lucas 9, versículos 57 ao 62. Então, vocês podem perceber aqui o fundamento que precisamos ter, que é a palavra. 57, 62 vai dizer o seguinte: Indo eles caminho afora, alguém lhes disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, esse que segue Jesus está seguindo uma direção, está seguindo um ensino, está tendo relacionamento com Jesus. Isso é fundamental. E aí, agora vemos aprender acerca de Deus. Aprender acerca de Deus. E aí temos conhecendo sua palavra. Precisamos conhecer a palavra. Aí aprender acerca de Deus. Porque aí aprendendo acerca de Deus, aprendemos com Deus e aprendemos de Deus. E aí temos aí, ó, Salmo 119, versículos 33 ao 40. Salmo 119, versículos 33 ao 40, que vão dizer o seguinte: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei.
de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Então temos aí a referência que nós temos aí. Aprender acerca de Deus. Tudo através de quê? Através da palavra. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. E aí temos aqui João 16, versículos 4 ao 10. Aprendendo acerca de Deus, a gente aprende com Cristo, né? Então, Cristo, que é o verbo vivo, que é a palavra de Deus encarnada, né? Que é o Logos, né? O verbo vivo, a palavra. Então, Jesus diz assim, a partir do versículo de número 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. João 14, versículo 4. Desculpe aí. João 14, versículo 4, tá? Eu 16, mas é João 14, versículo 4. Mais uma vez. João 14, versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, olha aí. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então quer dizer, vemos aqui dois que precisavam desse ensino. Tomé e Filipe. E aí nesse momento que a gente percebe que aprender, né, acerca de Deus é isso, conhecer a palavra. Aprender com Deus é gerar intimidade. E aprender de Deus é obedecer a sua voz. Então, é isso que Deus nos desafia, tá? Então, aqui o comentário da irmã Magali, né? Estudo muito produtivo. Obrigada pelos ensinamentos. Aqui já está o comentário dela. E aí o amém dela aqui, né? Deus continue abençoando. Então, a gente chega à conclusão disso tudo que humildade é ter uma visão correta acerca de si e acerca de Deus. E nós, olhando para nós mesmos, não temos mérito de nada. Só Deus é que pode nos dar aquilo que precisamos. Só Deus. Não temos mérito nenhum. É isso que a gente acaba assim olhando para a palavra e aprendendo de Deus. Que a atitude humilde envolve isso. Algum comentário a mais aqui? Irmão Rodolfo Karen, tem algum comentário? Irmão Paulo César, antes de encerrarmos, né? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pode digitar aí, né? Pode digitar, né? Alguma dúvida? Pode digitar, algum comentário a mais, não é? Acerca da palavra, acerca do que é a humildade, né? Que humildade é isso, é ter uma visão certa de quem nós somos e de quem Deus é. Uma visão correta. Né? Algum comentário, pode digitar aí. Né? Tudo ficou claro? Alguma dúvida? Escreva aí. Né? Aí eu quero lembrar que na próxima semana, então, prosseguiremos com o capítulo 7, né? No nosso projeto aqui, continuamos com o capítulo 7. Não, né, irmão Paulo César? Amém. Algum comentário aqui do pessoal no
no Facebook, algum comentário, alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, dessa vez eu estou atento aqui, né? Que na outra semana passada eu não tinha visto os outros comentários, né? Mas agora eu já estou mais atento, né? Algum comentário. Então, é isso. 7, estaremos vendo na próxima semana o capítulo 7, tá? E iremos prosseguindo até encerrarmos esse livro. Até encerrarmos esse livro, prosseguiremos assim, aprofundando-nos, né, nesse texto, principalmente para termos respostas no dia a dia, né, acerca do problema do sofrimento, né, acerca de como esse servo de Deus, Jó, enfrentou tudo isso, né, e ver detalhe por detalhe o que a palavra de Deus nos tem a mostrar e nos revelar. Tá? Então, não ficou nenhuma dúvida, né? Não ficou nenhuma dúvida aqui, ninguém digitou. Então, eu vou estar aqui, então, fazendo uma oração, né? Vou estar orando pelos enfermos pelos quais eu tenho orado sempre. E vou estar aqui orando mais uma vez, né? Vou estar orando aqui mais uma vez. E depois que terminar a live, eu vou conversar com o irmão Paulo César, no privado, para saber como está a família, tá? Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, coloco diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor, dos enfermos pelos quais tenho orado constantemente. A vida da irmã Giselda, visita ela para a Tua honra e para a Tua glória. Visita, Senhor, nesse momento também o irmão Walter, visita a irmã Eda, visita a irmã Sônia. Faz, Senhor, toda uma grande obra na vida deles. E também, Senhor, coloco diante de Ti a vida da nossa irmã Alessandra, esposa do Teu servo Paulo, que está agora nos acompanhando. Ó Deus, sustenta na Tua graça, faz a Tua vontade, recupera, cura corpo, alma, espírito, vontade, emoções, entendimento. Cura, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Faz a Tua obra, Senhor. Nós cremos, Senhor, na Tua atuação, Senhor. Porque quando Tu ages no momento certo, na hora certa. E não porque decretamos, Senhor, mas é pela Tua graça e misericórdia que nós confiamos em Ti e Tu ages como Tu queres. Porque para Ti nada é impossível. Então, Senhor, nós oramos aqui por esses enfermos, Senhor, para a Tua glória. Eu oro também nesse momento incluindo a minha diretora de escola, que, ó Deus, está com problemas de saúde. Ó Deus, em nome de Jesus, visita a vida dela, Dona Patrícia. Visita, Senhor, o seu esposo Marcelo e seus filhos, Senhor. Sustenta-os na Tua graça e na Tua misericórdia, Senhor. Assim como Tu venhas a visitar a cada um que está aqui, Senhor. No caso, os Teus servos, Rodolfo e Karen, continua abençoando esse casal, para que sempre, eu tenho orado por isso, Senhor, para que eles deem fruto por onde pisarem a planta do pé, que eles se mantenham zelosos pelo amor ao Teu Evangelho. Fortalece-os na Tua graça, no Teu poder e na Tua unção. Visita também, ó Deus Todo-Poderoso, nesse momento, a irmã Magali também, que tem participado aqui conosco. Visita a sua família, visita a todos do seu lar, faz uma grande obra a cada dia, Senhor, para a Tua glória. E aos demais, Senhor, que curtiram o vídeo, que verão esse vídeo, faz uma grande obra. E no mais a mim, Senhor, ó Deus, a cada dia não posso esquecer dos Teus benefícios, que a cada dia, Senhor, ó Deus, permaneça fiel no meu trabalho em escola, no meu trabalho, Senhor, por onde quer que pise a planta do meu pé, como filho, como esposo, como tudo, Senhor, que Tu tens me dado a fazer. Ajuda-me, Senhor, e ajuda o Teu povo nessa noite, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, aquilo que eu tenho, Senhor, se por acaso eu esqueci algo nessa intercessão, que Tu venhas a cobrir, que Tu venhas a ouvir, e seja feita a Tua vontade. Em nome de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Então, estamos encerrando aqui. Que Deus continue abençoando grandemente a todos os irmãos aqui que estiveram presentes nessa live, tá bom? Para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? Vou estar aqui encerrando então, impetrando a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim dizemos amém. Então, nos vemos na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário de 20 horas. Se há alguma coisa em contrário, possa ser que o computador venha a travar, entre 8 e 8h15, mas Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Amém. Fechando aqui Instagram. E agora, fechando Facebook. Deus os abençoe.